Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Graças a Deus que nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus para mais este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno, Ele é soberano, excelso, supremo. A Ele toda honra, toda glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. E nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. E está escrito assim, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Veja bem, nós começamos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É para nós nos revestir de Deus, de toda a sua armadura, para que nós possamos vencer as ciladas do maligno. E continua a palavra do Senhor. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, resistir nos dias maus. E havendo feito tudo, ficar firmes no Senhor. Querido, quando a gente não tem mais força, nem mais ânimo, nós temos que buscar a Deus. Falar, Senhor, me ajuda e me fortalece. Se fortalece no Senhor, busque ao Senhor força e poder, para que possamos resistir às ciladas do maligno e resistir os dias maus. Os dias são maus e trabalhosos, dias difíceis, mas nós temos Deus que está lutando por nós, que está pelejando por nós. Portanto, vamos ficar firmes no Senhor e na força do seu poder e nos revestir de toda a armadura de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida, uma palavra de poder, porque o Senhor é poder e o Senhor nos dá poder para a gente continuar e vencer este mundo. Pai Santo, eu peço agora que o Senhor venha olhar a situação de todos, Pai, que estão vivendo dias difíceis e trabalhosos. Senhor, entra com a tua ajuda, com a tua força e com o seu poder. Ajuda o seu povo, abençoa o seu povo, Senhor, com o trabalho, Senhor, com o pão na mesa, com saúde, com paz. Abençoa-nos, Senhor. Pai Santo, eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus, teu Filho. E a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Vem louvar, vem louvar, vem louvar. e em meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz.
Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesse sábado, nesta noite, para mais um culto de louvor, de adoração ao nosso grande Eu Sou. Que Deus venha abençoar esse ministério, que Deus venha prosperar esse ministério e todos que congregam conosco. Que o Senhor venha liberar uma unção de cura, uma unção de milagre, uma unção de vida, uma unção de ressurreição sobre esse ministério, sobre a sua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e damos graça pelo seu poder, pela sua vida, Senhor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Nós temos andado todos esses dias na sua santa e divina presença. Que o Senhor venha liberar os seus anjos, Senhor, para nos guardar nossa entrada, nossa saída, anjos de guerra, anjos de batalha, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. Para onde nós vamos, não tens a palavra de vida eterna, Senhor. Guarda os seus filhos e as suas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Nesta noite, irmãos, o grande Deus deu para nós uma palavra forte, uma palavra espiritual, que tem o título A Visão de Deus. A visão de Deus. Deus trabalha com visão. Ele quer liberar essa visão para os irmãos da capela e de toda a nação, em nome de Jesus. Vou ler um texto que está no livro de Atos, capítulo 9, na verdade. Vou ler alguns versículos. Atos 9. A visão de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente um resplendor de luz do céu veio sobre ele. Senhor, eis a sua palavra aberta sobre o altar de sacrifício. Que a unção do Espírito Santo de Adonai venha se manifestar nesse instante. Aquilo que eu não li, não ouvi, não escutei, não aprendi. Revela para nós agora, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Então, irmãos, o tema de hoje é a visão de Deus. Então, nós vemos aqui, amado, que o Senhor, Ele foi atrás, Ele buscou um grande perseguidor da igreja para fazer a obra que Ele tinha para esse homem. E nós vemos que o grande perseguidor da igreja, ele tem uma visão de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos falar de Saulo. Saulo, ele era um homem letrado. Paulo falava grego, aramaico, hebraico e latim. Paulo conhecia, irmão, todo o Torá. Paulo conhecia o Midrash, conhecia toda a lei de Israel. Paulo aprendeu, irmãos, com um dos maiores teólogos, com um dos maiores rabinos de Israel, ou seja, Gamaliel. Mas Paulo conhecia a lei rabínica, Paulo conhecia a tradição, faltava conhecer a inspiração do Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque, irmão, quem nos ensina, quem revela para nós o oculto, profundo e escondido é o Espírito de Deus. Se nós não tivermos a unção do Espírito, a letra para nós é apenas letra, irmãos. Então é necessário que o Espírito de Deus venha trabalhar na minha vida, na sua vida. Então nós vamos ver que Paulo, o perseguidor, irmãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele recebe, irmãos, um poder sobrenatural. Eu e você precisamos do poder de Deus agindo na nossa vida, para que nós venhamos fazer a obra dele, para que nós venhamos ter uma caminhada espiritual com o Senhor. Nós vemos que o grande perseguidor da igreja de Cristo acabou sendo perseguido. Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, tu vais ver o que é padecer e sofrer pelo meu nome. Paulo viu
e sofreu no próprio corpo dele, irmãos. A igreja do Senhor Jesus hoje, em muitos lugares, ela passa por perseguição, passa por mortes. Se você for lá na Ásia, irmãos, muitos pastores, muitas igrejas, eles se escondem no subterrâneo, e a polícia vai lá e confisca a Bíblia e prende as pessoas. Não mudou nada, irmãos, em nome de Jesus. Então nós vemos, amado, que o versículo 1, 2 diz assim: e Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote, pediu cartas para Damasco para prender os crentes. Perseguição sobre a igreja de Jesus Cristo. E nós vemos que Paulo, irmãos, ele tinha a letra, só a letra em si mata, irmãos. Nós precisamos da unção de Deus em nós e através de nós. Ele era um homem letrado, ele era um homem sábio nas leis, no Torá, irmãos. Na verdade, conhecia todos os mandamentos do Pentateuco. Mas nós vemos que ele tinha um ódio pelos cristãos, porque ele foi treinado na escola dos rabínicos e dos rabinos, irmãos, contra os cristãos, porque a igreja dos rabinos não gostava dos cristãos, na verdade. Então nós vemos que Paulo, aqui ele era Saulo. O detalhe, irmãos, Deus sempre troca o nosso nome, hein? Detalhes. Pode ver de Saulo, Paulo, de Abrão, Abraão, de Sarai, Sara, de sorriso para Isaac, de Jacó para Israel. Eu e você, o nosso nome é Israel. Israelzito, Israel Neuza, Israel Diego, Israel Tatiane, Israel Leandro, Céliga, Maria, José. Israel, nosso primeiro nome, irmãos. Deus sempre troca o nosso nome para melhor. Então vejam vocês que era Saulo, um perseguidor, depois foi Paulo, ungido do Senhor. E nós vemos que Saulo, ele estava perseguindo, irmãos, as pessoas. Mas automaticamente, quando Paulo ele começa a perseguir a igreja de Jesus Cristo, ele não estava perseguindo a igreja, ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Ai daquele que levantar o calcanhar contra o ungido do Senhor, irmãos. É uma luta, uma batalha contra o próprio Deus. Então Paulo, ele não estava perseguindo literalmente os cristãos, mas estava perseguindo o Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a vida dele por mim e por você. Fatalmente, Deus vai pegá-lo, irmãos, em nome de Jesus. Então nós vemos que Paulo ele estava em oposição a Cristo, né? E ele pediu cartas, irmãos, ao sacerdote para perseguir os homens e as mulheres, para prendê-los, para manietá-los. Muitas pessoas, irmãos, criticam os crentes. Muitas pessoas criticam a igreja de Cristo Jesus porque não conhece o Salvador, não conhece o nosso Redentor, não conhece o nosso Remidor, Yeshua de Nazaré, irmãos. Paulo não conhecia. Paulo conhecia a lei. Paulo conhecia só a escrita, faltava unção. Muitas pessoas hoje faltam unção para ter um encontro com esse Jesus Cristo. Nós vemos que o Senhor, irmão, já estava de olho em Saulo. O Senhor vai usar esse homem, irmãos, para ser um abençoador da igreja, para ser um desbravador do evangelho em terras estranhas. O Senhor quer usar hoje, nos dias atuais, homens e mulheres, para levantar a palavra dele aos quatro cantos da terra. Ele disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer, só Jesus operando milagre na vida de cada um. Muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo bem para o Senhor, muitas vezes nós achamos que nós estamos trabalhando corretamente, mas humanamente, fisicamente, espiritualmente, como nós estamos? Muitas pessoas dentro da igreja hoje perseguem os próprios irmãos dentro da igreja, não tem uma comunhão com os irmãos, não olha para os irmãos com um olhar especial, com um olhar de carinho.
Nós temos que orar uns pelos outros, irmãos. Nós não conhecemos a necessidade de cada um, nós não conhecemos o dia a dia de cada um, o deitar e o levantar, mas Deus conhece. Ele quer que eu e você sejamos intercessor da igreja. Ele quer que eu e você, irmãos, sejamos transformados, venham olhar um para o outro com o olhar de Jesus Cristo, irmãos. Um olhar diferente. Um olhar de compaixão, irmãos. Na verdade, então nós vemos que Saulo, a visão que Saulo teve em Jerusalém, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Essa luz que veio dos céus, a própria unção do Espírito de Deus, irmãos, a própria revelação do Senhor, Jesus Cristo, irmão de Nazaré, Ele quer se revelar a mim e a você, irmão, no sobrenatural do Espírito Santo. Ele quer revelar sobre mim e para vocês a autoridade dos céus sobre nós. Ele quer revelar para mim e para vocês a voz dEle. Lembra que quando ele estava no cenáculo, verdade, Jesus tinha falado lá antes, no livro de João, que o Espírito Santo veio sobre aquele povo e eles ouviram um som, olha o som, olha o som do Espírito Santo. Então os pessoal estavam naquele cenáculo, de repente veio um vento forte, de repente veio relâmpago, de repente veio tocha acesa, o som dos céus, olha o som que parece relâmpago, parece vento, parece tempestade, mas é o som da voz do Espírito de Deus. Você tem que ouvir esse som. Os irmãos no cenáculo ficaram todos atordoados, porque o som do Espírito Santo era forte, parecia relâmpago, parecia trovoada, parecia vendaval. Ao som, a voz, ao som do Espírito de Deus. Que esse som seja liberado na capela. Senhor, amanhã é domingo, culto presencial. Os irmãos estarão conosco aqui reunidos. Que o Senhor venha liberar esse som dos céus, esse som que o Senhor liberou ali no cenáculo. E os irmãos ficaram todos atordoados com o som, com o poder do Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus, precisamos desse poder. A sua igreja precisa ouvir esse som do céu, não só do homem, não só da boca, mas o som do Espírito de Adonai. Aleluia, aleluia. Nós vemos, amado, que subitamente cercou o resplandor de luz do céu. Revelação. Deus se manifestando a Saulo. Deus tem maneira diferente, irmãos, de se revelar a mim e a você. Na verdade, Deus quer ter um encontro vivo. Você tem que falar para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir esse som. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, venha liberar essa luz sobre mim, sobre meus familiares, sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre a capela. Irmãos, nós vemos que essa luz, irmão, esse poder de Deus liberando, essa luz que brilhou, essa luz que subitamente, irmãos, ele cai por terra e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aquela mesma voz que os irmãos ouviram no cenáculo, a mesma voz que Jesus falou em João. Olha o som, olha o som. Paulo ouviu o som da voz, irmãos. Ele não viu fisicamente Yeshua, mas ele viu o som da voz de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Nós vemos que essa revelação, ela veio com uma luz forte, a luz do Espírito Santo, essa luz que tem que brilhar em mim e brilhar através de você. Quando as pessoas olharem para nós, irmãos, a pessoa tem que ver algo diferente em nós, na verdade. Então nós vemos que Paulo, ele escuta a voz, na verdade, ele cai em terra, ele apenas ouviu a voz, disse, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo,
porque me persegue. Então, Saulo não viu Jesus, irmão, ele viu o som, ele viu a voz de Jesus Cristo. Ele cai por terra, ele não aguentou o resplendor, ele não aguentou o som do Espírito Santo se manifestando na vida dele, dos amigos dele. Só ele ouviu, porque era para ele a mensagem. Deus tem uma mensagem para mim, Deus tem uma mensagem para você, para cada um de nós Deus tem uma mensagem, para cada um de nós Deus tem uma unção, para cada um de nós Deus tem uma manifestação de se revelar a nós. Muitas vezes Deus se revela com visão. Aqui ele está revelando a Paulo, irmãos, ou Saulo, em visão do Espírito de Deus agindo em nós e através de nós. E ele, veja que ele não viu, mas ele ouviu o som. Olha o som, olha o som, olha o som. O som da voz de Yeshua, ele cai por terra, ele não aguentou o som da voz. Aleluia, glória a Deus. Não é verdade? E ele fica cego, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nossos olhos têm escamas. A gente não consegue ver o sobrenatural. A gente não consegue ver o que Jesus tem para nós. É necessário você falar, Senhor, tira essas escamas dos meus olhos. Lembra quando ele curou aquele cego e caiu como escamas, como algo nos olhos? A primeira vez o cego olhou, e aí, cego, o que está vendo? Eu estou vendo as pessoas como árvore. Ele nunca tinha visto, irmão. É necessário que Yeshua, ele venha limpar os nossos olhos. É necessário que Yeshua venha tirar essas escamas e para que nós possamos ver, meu Deus, agindo por nós e através de nós. Na verdade, nós vemos que ele é levado para a cidade, para a casa de um judeus. Na verdade, ele diz quem é Senhor. O Senhor disse, eu sou Jesus, aqui tu me persegue, duro para você lutar contra os aguilhões. E veja vocês, amados, aguilhões, aquele ferrão que os boiadeiros eles usam para cutucar o boi, para o boi andar e tal. Então Jesus falou, Paulo, você está lutando contra os aguilhões, Paulo. É fim de carreira para você. E Paulo, quando ele cai, irmãos, ele fica cego. Porque ele tinha a visão humanista. Precisava da visão espiritualista, irmão. A igreja hoje de Jesus tem que pregar essas mensagens dentro da igreja, irmãos. Para que muitos crentes que estão dentro da igreja venham tirar essas escamas que estão nos olhos e purificar os ouvidos, irmãos. Você tem que vir na igreja de um jeito, mas você tem que sair de um outro jeito. A igreja, através da palavra do Espírito Santo, ela tem que renovar, ela tem que transformar, tem que avivar as pessoas, irmãos. Na verdade, nós vemos que ele é levado, irmãos, para a cidade, para Damasco, para a rua chamada Direita. Nós vemos que os amigos de Paulo, irmãos, eles pegam Paulo e levam para a casa de Judas, porque Jesus, irmãos, Deus trabalha com organização. Deus, ele é super organizado. Ele deu a visão para Saulo, ele deu a visão para quem ia curar de Paulo. Quem ia curar Paulo, ele deu a visão para Paulo, ele deu a visão aonde tinha que levar Paulo. Deus não é um Deus de confusão, irmãos. Deus trabalha com organização. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Quando você vir para a capela, fala, Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa o culto nesta noite, que seja um culto do Espírito Santo. Que nós venhamos ouvir o som dos céus, que nós venhamos ouvir a voz, que Saulo ouviu essa voz, que jogou ele no chão, que o Espírito Santo venha liberar uma unção sobrenatural sobre cada um de nós. Irmão, Deus trabalha com sonhos,
com visões, com revelações, com palavra profética. Nos últimos tempos, a igreja tem se esfriado nessas áreas espirituais. A igreja tem ficado mais na palavra, mas nós temos que desejar o sobrenatural sobre a nossa vida. Jesus disse lá em Efésios que eis que vou deixar pastores, mestres, doutores, profetas, irmãos, evangelistas. Tem um ministério, irmãos. Só que nós não valorizamos, nós não buscamos, nós ficamos só no banho-maria. Então vejam vocês que Pedro, ele teve uma visão, Atos 10 fala isso, porque Deus vai usar o apóstolo Pedro para levar a palavra para os gentios, exatamente aqui como Deus está usando Saulo para levar a palavra dos gentios. E Pedro, irmãos, ungido por Yeshua de Nazaré, frequentou a escola de Yeshua 3 anos e meio, mas ainda faltava a unção do Espírito Santo agindo na vida dele. Ele tinha que ouvir a voz, a voz do Espírito de Adonai, aleluia. Pedro teve uma visão, irmãos. Deus precisava que Pedro fosse à casa de um gentio. Então a mesma Deus deu a visão para Cornélio, Deus deu a visão para Pedro, porque Deus trabalha com organização. Ele é o líder mor, ele é o líder primário da igreja. Primeiro é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Depois é nós, irmãos. Amém. Jesus Cristo é a estrela principal da capela. Jesus é a luz principal da capela. Nós não vamos a lugar nenhum se não for por Jesus Cristo agindo em nós e através de nós. Então nós vemos que Pedro, ele fazia acepção, ele achava que a salvação era só para os judeus. Presta atenção, nós estamos no ano de 2021, maio de 2021, hoje. Tem muitos crentes que passam e não cumprimentam. Ele vira a cara. Tem muitas igrejas que acham que é melhor que as outras igrejas. Irmãos, todos nós somos iguais perante Deus, irmãos. Todos nós. No céu não haverá separação. Por que hoje, em pleno século 21, muitas igrejas fazem acepção? Porque são ensinados como ensinava Paulo, como ensinava Saulo. Hoje, muitas igrejas estão ensinando o mesmo ensinamento de Saulo, faz acepção das igrejas. Não olhe para aquela igreja, não cumprimente aquele pastor, não cumprimente aquele irmão. Não, cai por terra, irmão, essa ignorância de Pedro, irmão, fazendo acepção. Deus faz com que Pedro receba uma visão e através dessa visão ele vai pregar para os gentios. Ele vai pregar, irmãos, para Cornélio, que era um oficial romano, porque a salvação é para todos, a unção é para todos, a voz é para todos, o poder do Espírito do Santo de Deus é para todos, a visão é para todos, aleluia, aleluia. No século 21, as igrejas, minha igreja, placa da igreja, irmãos, todos nós vamos descer à sepultura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa nosso prefeito Bruno Covas, abençoa seu filho, Pai. Bruno Covas, Senhor, já está desenganado pela medicina, só Jesus na vida dele. Salva aquela alma, Senhor, e abençoa seu filho, porque o herói do filho dele está padecendo. Te dou graças pela vida do Covas, do filho dele e toda a sua família, em nome de Yeshua. Na verdade, Deus, Ele falou com Pedro, Ele mostrou para Pedro que nós não temos que fazer acepção de pessoas, irmãos. É pecado. Deus usou animais que os judeus não comiam para mostrar para Pedro que tem que mudar a visão, tem que ouvir a voz, tem que ouvir o som, como os irmãos ouviram na capela reunida, irmãos. A voz de Deus, o som do Espírito Santo. E Pedro
3 vezes ele recebeu a visão, Deus confirmando. A mesma visão, ele falou com Cornélio. A mesma visão aqui, irmãos, que o Senhor fala com Saulo, ele vai falar com o crente, Ananias, irmãos. Deus quer usar eu e você na visão. Quando você for dormir, fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, revela os sonhos que o Senhor tem para mim. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre meus ouvidos espirituais para que eu possa ver essa luz. E para que eu possa ouvir o som do céu. Glória a Deus. Deus trabalha nas esferas espirituais, irmãos. Na verdade, nós vemos que muitas pessoas não aceitam essa revelação. Isso é no passado. Aqui no Brasil nós não temos muitos profetas, irmãos. Porque muitas vezes o profeta dentro da igreja, ele se confunde com o ministério pastoral. O pastor, ele não é o líder da igreja, ele é um organizador da igreja. O profeta faz parte desse ministério. Peça para Deus a unção de profeta eterno. Libera a unção de profeta sobre os irmãos e as irmãs da capela, que aqui venha ser um rancho de profetas, como Eliseu, que o seu rancho ele ministrava a unção profética para aqueles mais de 100 homens, o rancho de Eliseu, que vai se manifestar aqui na capela em nome de Yeshua. Nós vemos, amados, Daniel recebeu uma visão. Deus trabalha com visão até hoje, viu, irmãos? Deus tinha algo para revelar para Daniel, profético dos últimos dias. Deus usou o profeta Daniel, Deus entregou a visão para ele, Deus entregou os mistérios para Daniel. Irmão, deseje isso. Deseje isso, fala, Senhor, usa nos seus mistérios, Senhor amado, em nome de Jesus. Daniel recebeu a visão. Isaías, irmãos, ele se movimentava sobre visão sobrenatural. Jeremias sobre visão. E todas as pessoas, irmãos, Deus quer trabalhar comigo. A palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. A palavra de Deus se discerne no sobrenatural, irmãos. Muitas vezes você assiste na televisão, você assiste na internet, os homens simplesmente na letra, irmãos. Nós já não se fala mais sobre o altar. Já não se fala mais que isso aqui é um púlpito. Fala, vamos subir na plataforma. Plataforma é uma transportadora, onde põe caixas e caixotes para carregar e descarregar os caminhões, irmãos. Isso aqui é um altar de Deus. Isso aqui é um altar sagrado para ministrar a palavra de Deus, para receber a revelação do Eterno. Já não tem mais. Foi Deus quem deu a visão, irmãos, para o homem construir o altar, construir o candelabro, construir a arca. Deus dá visão para mim, para você trabalhar na igreja, para você trabalhar na sua casa, para você trabalhar na sua empresa. A sua empresa precisa de você. Quando você for trabalhar, fala, Senhor, dá minha visão, para que eu venha liberar sobre a minha empresa, ela venha crescer mais, e eu venha ser produtivo, venha subir e crescer na empresa. O pastorzinho está sempre falando de testemunho de Deus, deu revelação aos funcionários das empresas. Sejam desses, irmãos. Sejam desses. Você está no rancho de profetas. Aleluia. Nós vemos que Deus, Ele revela a visão ao crente Ananias. Na verdade, vemos que levanta, vai à rua chamada direita, pergunta para a casa de Judas e fica lá. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Depois que Paulo cai, os irmãos levam ele, o companheiro dele leva para a casa de Judas na rua direita, e lá Deus deu a visão para o crente Ananias vir até a casa de Judas e ministrar sobre a vida de Paulo. Deus usando os crentes. Deus vai usar o crente Ananias para ir lá na rua direita, na casa de Judas, orar com imposição das mãos para que o Saulo fosse curado e aquelas escamas caísse dos olhos dele. Nós temos que aprender a gostar das orações dos irmãos. Orai uns pelos outros. A Bíblia, Tiago, o apóstolo diz, peça oração aos pastores.
Peça essa oração aos obreiros. Conte as suas necessidades uns para os outros. Às vezes o irmão tem necessidade de confessar, de aliviar a sua alma, a irmã. Chame um pastor, um obreiro, uma obreira de confiança, compartilhe a sua necessidade. Deus vai usar um crente Ananias. A mesma visão que ele deu para Saulo, deu para o crente. E o crente contestou. É normal, Senhor, mas como vou orar por um homem desse? Ele é um perseguidor de cristãos. Ele está com carta, olha a carta de Saulo. Ele está com a carta, até escrito em vermelho, para prender os homens e as mulheres. Como eu vou orar por ele? Aí o Espírito Santo do Eterno diz: Ananias, ele é um escolhido por mim. Eu estou enviando você porque você está debaixo da minha proteção. Eu estou enviando você, crente Ananias, porque eu sou a sua proteção. Precisamos dessa unção de Deus, dessa proteção de Deus, dessa força de Deus, desse vigor de Deus em nós. Quantos crentes agora estão naufragando? Quantos crentes estão doentes? Senhor, tem misericórdia de nós. Sai dessa terra ferida. Glória a Deus que a curva do Covid já está declinando. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Na é verdade, a revelação instrui Ananias para o que ele tem que fazer. Ah lá, Ananias, entre na casa dele. Impõe as mãos sobre ele, porque ele é um vaso escolhido para levar meu nome. Muitas vezes nós fazemos a acepção de pessoas, e aquelas pessoas são vasos escolhidos por Deus, irmão. Eu e você somos vasos de honra. Eu e você somos vasos, irmãos, e carregamos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, queridos irmãos. Ananias resiste, está com medo. É normal isso, na verdade, irmão. Paulo, ele era um terrorista. De terrorista ficou Paulo, o influenciador de Jesus Cristo na terra. A segurança de Deus, irmãos, a segurança de Deus é a nossa segurança. Precisamos dessa força, dessa proteção. Deus disse para Ananias: Ananias, fique em paz, eu sou a sua segurança. Eu sou o seu guardião. Você vai lá, porque Paulo está orando. Paulo está jejuando. E Ananias obedeceu, irmãos. Ele vai lá, ele ora por Saulo. Ele coloca as mãos sobre Paulo. A oração de um crente, uma condição de Deus, tem um poder tremendo. Jesus Cristo liberou essa unção para nós. Goste de orar, goste de interceder pelo povo. Sinta esse fluir dentro de você. Ouça o som do Espírito Santo de Deus, liberando uma unção forte sobre os irmãos da capela, de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que eles devem ouvir o som dos céus e a luz do Espírito raiando sobre a cabeça de cada um. Aleluia, aleluia. Temos que receber a oração dos filhos de Deus. Ananias foi lá e orou: vai, porque esse é o escolhido para levar o meu nome até os gentios. Ananias obedeceu. Deus trabalhando com organização. Fala com Paulo, fala com Ananias. Fala com Pedro, fala com Cornélio. Deus é Deus, irmãos, de organização. Imediatamente, Saulo é curado. E quando acaba de ser curado, ele fala: agora quer ser batizado nas águas. Na verdade, irmãos, nós temos que receber essa oração. Muitas vezes os crentes dentro da igreja não são abençoados porque eles estão com escama nos olhos. Muitas vezes os crentes não são abençoados dentro da igreja porque estão com comichão nos ouvidos. Jogue fora, tira, purifica. Fala: Senhor, eu quero ouvir o som, quero ouvir a voz. A voz é aqueles irmãos ouviram no cenáculo que parecia o grande vendaval. É a voz de Deus, irmãos. Aleluia. Nós vemos que o profeta Joel, irmãos,
Lá no capítulo 2, 28, ele diz assim: derramamento da unção do Espírito Santo. Depois, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os novos terão visões. Todos os servos e servas derramarei meu Espírito. Vejam vocês, Deus falando com o profeta Joel, que nos últimos dias ele liberar essa visão. É hoje os últimos dias, irmãos. Receba a visão, receba esse poder. Joel está falando, irmãos, que Deus vai liberar palavras proféticas. Os velhos profetizarão, terão sonhos, jovens terão visões, como Paulo teve, como Pedro teve, como Joel teve. Deus quer usar os seus filhos e suas filhas no reino sobrenatural, para mudar, para transformar a sua igreja, irmãos. O profeta Joel entregando os mistérios para nós, aleluia. Deus cumprindo as suas promessas nos dias atuais, porque quando Joel falou aqui, irmãos, era para os nossos dias hoje. Na verdade, sinais, maravilhas e milagres são da natureza de Deus para nós. A natureza de Deus, irmãos, é a natureza de milagre. A natureza de Deus, irmãos, é a natureza de maravilha. A natureza de Deus, irmãos, é um Deus de sinais, de visões, de prodígio, de ressuscitar, de curar os enfermos, Jesus falou. Orai uns pelos outros. Essa é a visão de Deus. E Deus fala com o profeta Joel. O profeta libera a palavra profética para os irmãos da capela. E sob a unção do Espírito Santo, nós recebemos no nosso espírito essa palavra do profeta Joel. Em 2:28, as visões, os sonhos, as revelações que vinham se manifestar nesse lugar, nesse ministério. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós temos que ser renovados pelo poder do Espírito Santo em nós. Precisamos de uma renovação espiritual, precisamos de uma renovação sobrenatural, porque muitas vezes os crentes vão se acostumando, eles vão na igreja por um temor, vou na igreja com compromisso. Não, você tem que vir na igreja e falar: Senhor, eu vou na igreja para louvar a Ti, eu vou na capela para glorificar o Seu santo nome. Senhor, revela para mim o oculto, profundo, escondido, porque você tem que desejar ouvir o som, ao som, olha o som da voz de Deus. Parece um trovão, aleluia. Lembra que eu ministrei no último culto da guerra, da batalha de Gideão? Lembra que eu falei da vitória de Davi, do som, do barulho no meio das amoreiras, irmãos? Deus quer livrar a mim e a você. Ele é nosso livrador eterno. Senhor, manifesta esse poder na capela. Aleluia. Essa é a palavra que Yeshua tem para nós. Yeshua falou: Paulo, você vai ver que é padecer pelo meu nome. Mas ele teve que receber a unção sobrenatural de Deus na vida dele. Nós precisamos dessa unção, desse revestimento, dessa força, dessa autoridade, desses sinais, desses prodígios, dessas maravilhas para fazer a obra de Deus. Que Deus venha abençoar, que Deus venha liberar uma unção, irmãos, exatamente como Joel está falando, que essa palavra de Joel, que é para o nosso dia, venha se manifestar nos nossos irmãos. Vossos filhos, irmãs vão profetizar. Os vossos velhos vão ter sonhos, deslumbres espirituais. Os vossos jovens terão visões do reino de Deus. Visão como fazer a obra, exatamente como o Senhor liberou aqui para o jovem Saulo. Até o nome trocou, foi Paulo. Senhor, essa é uma palavra que Deus tem para nós, a visão de Deus. Deus quer liberar uma visão sobrenatural para mim e para você. Recebe essa palavra no seu espírito. Recebe a sua palavra na sua alma.
Você que está me ouvindo na Capela Quadrangular, em todo o mundo, leia Joel 2, 28, 29 e receba essa palavra para ti. Leia Atos, capítulo 2, versículo 1, o som, o esplendor, a luz do Espírito Santo, como tocha, como vento forte. Precisamos ouvir esse vento, precisamos ouvir e ver a luz vindo sobre nós, como veio sobre a vida de Paulo. Amém. Senhor, eu te dou graças por essa palavra forte, a visão de Deus. Que essa visão venha se manifestar na vida dos meus irmãos, presentes e ausentes. E todos que congregam na capela, irmãos, venham ser cheios da unção do Espírito de Deus. E todos os irmãos e irmãs, de longe, de perto, de distante. Senhor, eu oro pelos pastores, oro pelas pastoras, que ele venha receber essa visão, que ele venha ouvir esse som, que ele venha seja cheio da luz do Espírito Santo, que os pastores, que as pastoras sejam renovados, irmãos, com a visão sobrenatural de Deus, com os sinais, com os prodígios, que maravilhas. Senhor, eu consagro essa palavra a Ti, Senhor. Que você venha nos abençoar, que você venha receber essa palavra como um aroma e como um perfume agradável. Que você venha se tornar, Senhor, sobre nossas vidas, com bênçãos, com segurança, com paz e com alegria. Eu te dou graças, Senhor, por essa palavra, por este culto sabático, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a sua igreja. Você não pode estar amanhã, porque nós somos físicos, mas a nossa oração pode. Como você quer que seja o seu domingo, a sua segunda, fale com o Senhor, que a sua oração vai ser levada pelo Espírito Santo, e Deus vai liberar a unção da visão sobre você, sobre nós. O amor de Deus, a graça nossa de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Adonai, seja conosco, agora e para sempre. Senhor, eu te agradeço por essa palavra revela sobre nossos irmãos, sobre a sua igreja, a unção de visão sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos em paz, e o grande sol nos acompanhe. Graças a Deus, aleluia. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas, no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia,
com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz e segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim.